Olá! Para quem está na pegada dos estudos para concurso público, a gente sabe, entender direitos sociais é simplesmente crucial. E é por isso que, neste nosso material, vamos esquematizar e destrinchar os artigos 6º a 11º da Constituição. Pode acreditar, é um tema que não só cai, despenca nas provas. Certo. Mas por que, afinal, esse tema é tão queridinho das bancas? Simples. Os direitos sociais são a espinha dorsal do nosso Estado social. E os examinadores adoram, mas adoram mesmo criar questões cheias de detalhes sobre cada um deles, principalmente pegando as mudanças mais recentes. Então, dominar isso aqui não é só mais um ponto, é garantir pontos preciosos para aprovação. Bom, para organizar o nosso estudo, a gente montou um roteiro bem lógico. Vamos começar da base, lá no artigo 6º, entender como ele evoluiu com o tempo, depois mergulhar de cabeça no artigo 7º, que trata dos trabalhadores, e fechar com a parte de organização coletiva. Seguindo essa trilha, o conhecimento vai se encaixando, que é uma beleza. Tudo bem, vamos lá. O nosso ponto de partida oficial é o artigo 6º da Constituição. É bom pensar nele como a grande porta de entrada para os direitos sociais, sabe? É aquela lista inicial que define o que a nossa lei maior considera como base para uma vida digna no Brasil. Olha só, esse é o texto original, lá de 1988. Reparem na abrangência: educação, saúde, trabalho. São os pilares mesmo. Memorizar essa lista original é o primeiro passo, porque é muito comum as provas fazerem uma comparação entre o texto antigo e o que vale hoje. E agora muita atenção aqui, porque é nesse ponto que muito candidato bom acaba escorregando. O artigo 6º não é uma peça de museu. Ele não está parado no tempo. Ele muda. E cada alteração veio por uma emenda constitucional. As provas adoram cobrar exatamente qual emenda incluiu qual direito novo. O legal de ver, assim, em uma linha do tempo, é que a história fica clara. Veja como os direitos foram sendo adicionados aos poucos. Em 2000, entra a moradia. 10 anos depois, em 2010, a alimentação. Em 2015, o transporte. E a inclusão mais recente, de 2021, foi a renda básica familiar. As bancas amam cobrar o ano e o número da emenda. Isso aqui é para anotar, viu? Beleza, saímos do artigo 6º e agora chegamos no gigante do nosso tema, o artigo 7º. Ele é o coração dos direitos dos trabalhadores. E como ele é enorme, a melhor tática é quebrar ele em blocos. Vamos começar pelo mais fundamental, a proteção ao salário. Esse resumo visual mostra as garantias financeiras mais importantes. A gente tem o salário mínimo como um piso nacional, certo? E a regra da irredutibilidade, que protege o que já foi conquistado. E, claro, os benefícios clássicos que sempre aparecem em prova: 13º, o FGTS e o seguro-desemprego para aqueles momentos de transição de carreira. Atenção máxima aqui, pessoal. Essa é uma clássica pegadinha de concurso. A emenda constitucional número 20, lá de 1998, mudou a idade mínima para o trabalho. Antes, era proibido abaixo de 14 anos. Hoje, a regra geral é 16 anos, com aquela exceção para a condição de aprendiz a partir dos 14. Essa diferença é ouro em pó para a prova. Vamos para o próximo bloco do artigo 7º. Agora o foco muda um pouco. Vai para o equilíbrio entre vida e trabalho. A gente vai falar de jornada, dos períodos de descanso e também das licenças que protegem a estrutura familiar. Aqui o papo é sobre tempo. A Constituição coloca limites bem claros: 8 horas por dia e 44 por semana. Essa é a regra geral. Mas para quem trabalha em turnos de revezamento, a jornada é menor, de 6 horas, por causa do desgaste maior. E todo o trabalho extra tem que ser pago com um adicional de no mínimo 50%. E para fechar, o merecido descanso com o famoso terço constitucional de férias. E essa proteção ao trabalhador vai além do relógio. Ela entra na esfera da família, com a licença maternidade de 120 dias e a licença paternidade. E também na saúde e segurança, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e compensando, com adicionais, quem se expõe a atividades insalubres ou perigosas. E aqui está a fonte de tudo isso que a gente está discutindo. Ler o texto da Constituição direto da fonte é o exercício mais importante. Se familiarizar com a redação oficial dos incisos ajuda a fixar o conteúdo e a sacar o que a banca pode tentar cobrar na hora da prova. Agora, um tópico que é sempre alvo de questões: os trabalhadores domésticos. A emenda 72, que ficou famosa como a PEC das domésticas, foi um marco histórico ao estender vários direitos do artigo 7º para essa categoria. Essa tabela resume os principais direitos que foram equiparados, como salário mínimo e férias com um terço. É bom ficar de olho nessa lista. Muito bem. Até agora, a gente focou nos direitos individuais, de cada trabalhador.
Agora, vamos mudar a lente e entrar na dimensão coletiva. Como os trabalhadores se organizam para defender seus interesses em conjunto? A resposta está nos artigos 8º e 9º, que tratam da liberdade sindical e do direito de greve. O artigo 8º basicamente estabelece as regras do jogo para os sindicatos. Primeiro, liberdade total para criar sem precisar pedir autorização para o Estado. Segundo, um ponto que às vezes confunde, a unicidade sindical. Mas é simples, pensem assim, em uma cidade só pode ter um sindicato de metalúrgicos, um de professores e por aí vai. E claro, uma regra de ouro, a filiação é sempre voluntária, ninguém é obrigado. E aí vem o artigo 9º, que garante o direito de greve. O ponto crucial aqui é entender que, embora seja um direito fundamental, ele não é absoluto. A própria Constituição já coloca um limite. A lei precisa definir quais são os serviços essenciais para garantir que as necessidades mais urgentes da comunidade sejam atendidas. Para a gente fechar o nosso percurso, vamos dar uma olhada nos artigos 10 e 11. Eles tratam de outras formas de participação dos trabalhadores nas decisões que afetam a vida deles, tanto no setor público quanto lá no setor privado. Aqui a gente vê dois mecanismos de participação bem diferentes. O artigo 10 garante a voz dos trabalhadores em órgãos do governo, onde se discutem políticas de interesse deles. Já o artigo 11 foca no chão de fábrica, digamos assim, assegurando um representante eleito nas empresas com mais de 200 funcionários para facilitar o diálogo direto com a chefia. E para terminar, fica uma reflexão. Como a gente viu, a lista do artigo 6º é aberta e já cresceu 4 vezes. Isso nos faz pensar, a sociedade muda e a Constituição, idealmente, evolui junto, né? Quais direitos que hoje estão em debate poderão ser os próximos a entrar oficialmente na lista de direitos sociais fundamentais? Isso só mostra que o direito constitucional é uma matéria viva, em constante movimento.